Que o Senhor venha falar aos nossos corações. O quanto que é importante abordarmos sobre as doenças da alma, né? A depressão, a ansiedade, que vem crescendo cada vez mais. E entendemos que a partir do conhecimento, a gente consegue a cura. Porque Deus nos deu o conhecimento para que a gente possa caminhar no caminho da cura. Só que às vezes a gente não consegue ampliar a nossa consciência a nível de compreensão. E é interessante que na Bíblia não existe o termo depressão, mas existem todos os sintomas. E quando um profissional da saúde vai perguntar para um paciente, um cliente, para tentar diagnosticar se o paciente está com depressão ou ansiedade, ele pergunta o quê? A Jéssica é psicóloga, ela sabe, pergunta os sintomas, sinais e sintomas. E aí a gente faz uma série de compreensão diagnóstica para poder identificar se aquela pessoa está passando por algum tipo de depressão ou algum outro tipo de transtorno. Na Bíblia diz, lá em 1 Reis 19, que foi abordado no último estudo, né? Que o profeta Elias, ele se refugiou em uma caverna. Vimos que ele buscou um lugar de isolamento e proteção, após ter enfrentado grandes desafios, ameaças, grandes dificuldades. Elias, ele passa por uma espécie de crise existencial, ou esgotamento mental, que na psicologia poderia se assemelhar ao que conhecemos como burnout. Quem conhece burnout? Quem já ouviu falar? Burnout nada mais é que uma condição de esgotamento físico e mental causado pelo estresse crônico, geralmente relacionado a um ambiente de trabalho ou pressões constantes. Então, o que aconteceu com Elias naquele momento é como se fosse assim. Geralmente eu tento explicar da melhor forma do que acontece na nossa mente quando a gente chega nesse esgotamento. É como se fosse um curto-circuito. É como se é uma sobrecarga. Uma vez, na minha casa, antes de trocar a fiação, eu lembro que não podia ligar 2 chuveiros, né, dos 2 banheiros. Se liga um aqui, liga outro, apaga tudo. Quem já passou por isso, gente? Liga o secador, aí liga o chuveiro, apaga tudo. Não, se liga um, não liga outro. Quem já passou por essa situação? Já, né? Ou seja, a fiação não estava dando mais conta da carga, de tudo que estava acontecendo. E precisou fazer o quê? Uma troca de toda a fiação para suportar os excessos, as ligações. Então, às vezes, a nossa fiação emocional não está dando conta de muitas coisas. Precisamos nos apegar com Deus, pedir a Ele uma direção, uma orientação, pedir a Ele discernimento e sabedoria e pedir ajuda. Pedir ajuda porque Deus colocou os profissionais para que todos nós tenhamos acesso para poder pedir ajuda, para poder se curar, né? É interessante que uma parte aqui do livro de Elias, lá no 19, onde tem 1 Reis, capítulo 19, versículo 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Às vezes Deus está falando com você, irmão, com você, irmã. Toma um remédio, porque longa será a sua caminhada. Perdoe, porque longa será a sua caminhada.
Cuide da sua saúde mental, porque longa será a sua caminhada. Cuide da sua vida física e mental, porque longa será a sua caminhada. Então, às vezes, existem algumas resistências humanas de evitação para não entrar em um tratamento e um entendimento sobre o que Deus quer para nós. E entendemos que a vida é feita de etapas e cada uma das etapas é como uma parte de uma longa viagem. Nesta viagem da vida, há fases da existência em que estamos mais fortes emocionalmente e com melhor estrutura para lidar com os embates da vida. Tem fases, tem estações que nós estamos resilientes, fortes emocionalmente, que a gente se sente com mais vigor para poder enfrentar os desafios da vida. Agora, existem etapas na vida que estamos vulneráveis, sensíveis, e que nós precisamos pedir ajuda para poder continuar a nossa caminhada. E em relação a essas fases da vida, eu vou começar pela última fase, idosos. Vamos começar pela última fase da existência, pois ela tem a ver com o nosso personagem Elias. Elias pensava ter cumprido sua missão, mas nada tendo a fazer pela nação ou por ele mesmo. Em 1 Reis 19:4, pode projetar, por favor? Ali diz: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Um sinal de depressão, pedindo a morte. Eu já tive, para prosseguir, para eu continuar. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Irmãos, eu já tive cliente, que é muito comum no processo de terapia, que não tem mais perspectiva nenhuma de vida. Há muito tempo, essa experiência me assustou a beça, mas eu pedi muito a Deus direcionamento e compreensão diagnóstica daquele paciente, cliente, né? Eu já tive uma cliente que chegou para mim com uma carta de despedida, pedindo a morte. Só estava se despedindo ali porque queria morrer. É um sinal de depressão. É um sinal que a pessoa já está num estágio que precisa até de uma ajuda psiquiatra. Ah, mas eu não aceito tomar remédio. E aí, geralmente, eu explico para algumas pessoas a importância do remédio da seguinte forma: procurando um bom profissional. Precisamos buscar a nossa cura, mas precisamos aceitar aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. As informações, as medicações, quando for necessário. Porque imagina você em alto mar, não conseguindo nadar, quase se afogando. Uma pessoa em depressão severa, ela está num estágio que ela não consegue mais ter resistência para poder nadar. Ou para poder boiar, para se segurar. E o remédio é como se fosse uma boia. É como se colocasse uma boia naquela pessoa e ela vai conseguir respirar e saber que não vai morrer afogada. E o processo da fala de cura, né? O processo terapêutico. Você, quando fala com alguém, quando você libera tudo que está dentro de você, é um processo que você vai aprendendo a nadar. Você não está morrendo afogado, porque você está com a boia, então você vai aprendendo a nadar. Eu não tenho como ensinar alguém a aprender a nadar sem a boia, se ela está morrendo afogado. Não tem como ensinar ninguém a aprender a nadar sem ela se sustentar primeiro. Irmãos, essa fase, antes dos 65 anos de idade, muitas mulheres, mais mulheres do que homens, são diagnosticadas com depressão. Mas após essa idade, tanto homens quanto mulheres
parecem ser afetados igualmente. Quais são as causas? Na fase da terceira idade, as causas da depressão: saudosismo, tédio, insegurança de estar enfrentando uma fase desconhecida, alteração química do corpo, alterações hormonais abruptas, distúrbio do sono, proximidade da doença de Alzheimer, incontinências e morte de amigos. Outro fator é a desconfortável sensação de estar sendo inconveniente aos filhos e netos e a irritante dependência dos mais novos. É uma parte muito sensível essa fase, quando o idoso ele não se sente mais validado e confirmado e visto pelos seus. Isso tem acontecido cada vez mais. Isso tem até me assustado. De me deparar com pessoas que estão vulneráveis e não têm a confirmação e o cuidado de seus filhos, não têm a atenção de suas famílias, como se o idoso não tivesse mais utilidade. E eu penso que nessa etapa, é uma etapa tão sensível que nós precisamos e entendemos o quanto precisamos nos apegar a Deus, o quanto que nós precisamos estar em oração e pedindo a Deus força para que a gente consiga caminhar numa fase mais difícil, que todos iremos passar. A parte dos idosos, né, a terceira idade, é uma parte que você está muito próximo da finitude. A finitude assusta. A finitude gera conflito interno. Mas todas as fases da vida são processos desafiadores, mas processos que Deus nos deu, e receber a beleza desse processo também. Eu vou pedir para você projetar, por favor, Provérbios 1, capítulo 1, 8 a 9. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe. Eles serão um belo diadema sobre a sua cabeça e um colar para adornar o seu pescoço. Por que eu pedi para colocar esse versículo? Esse versículo nos lembra da importância dos ensinamentos dos pais e da sabedoria que eles compartilham, que devem ser valorizados e seguidos como um guia para a vida. Irmãos, é muito comum filhos que vão adquirindo conhecimento, vão crescendo na vida material, eles começam a se sentir uma parte, não todos, superior a seus pais. Como, minha mãe não sabe de nada. Vocês já ouviram esses termos? Minha mãe não sabe de nada. Gente, eu já estou na fase que eu pego o celular e falo, não estou entendendo, Ana Clara, resolve aqui para mim. Eu temia tanto essa fase. Quem já viveu essa fase de pedir ajuda o filho? Eu peço ajuda à minha filha, já estou... Falei, que é isso? Aí ela vem tão rápido, mas eu não aprendi. O que você fez aí, que eu nem cheguei a ver? Aí é assim, né? E por eles terem muito conhecimento, é importante não desvalidar a sabedoria de seus pais. Filhos, honre seus pais. Tem muitos idosos depressivos, mas não manifestam. Tem muita gente com dores emocionais e estão sofrendo calado. Peça a Deus orientação. Chame alguém para conversar de sua confiança. Chame o pastor, chame o líder. Não fique sozinho. Tem uma frase que eu costumo dizer, eu não recordo aqui o autor, mas que diz assim: quando a boca cala, o corpo fala. Tem muitas pessoas adoecendo
padecendo, porque guarda. Quanto mais eu guardo, mais eu adoeço. O nosso organismo, o nosso corpo, ele tem uma sabedoria de manifestar aquilo que eu não consigo falar. Alguma coisa é liberada. Tem muitas doenças acontecendo por reprimir as emoções. Emoções e sentimentos, a gente precisa dar voz, a gente precisa nos ouvir, a gente precisa compreender e clamar ao Senhor, pedindo direção ao Senhor. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, a pessoa falou para mim: Thaís, eu sempre estou orando sobre o que eu estou sentindo, mas eu não sei, eu continuo sentindo. Aí eu falei assim: você me permite orar aqui comigo, na minha frente, só para eu ver como que você pede a Deus o que você está sentindo? Isso foi numa terapia. Você pode fazer a oração, que é terapêutico. Faça a oração na minha frente, que eu quero ver como é que você pede, como é que você fala. E aí eu percebi que na oração, ela não conseguia especificar, ela não nomeava as dores dela. Então, quando eu fui direcionando ela, fala isso, fala aquilo, mas você está sentindo o quê? E ela foi falando, no final ela sentiu alívio. A gente precisa conhecer quais são as nossas dores, os nossos sentimentos e falar com Deus. Quanto mais eu oro, mais eu libero, mais eu me curo. A gente precisa... mas Deus sabe de tudo. Eu tenho que orar por quê? Quem já ouviu isso, gente? Deus sabe de tudo. Quem? Mas Deus já sabe da minha vida. Então, por que Jesus perguntou para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Por que ele fez essa pergunta? Eu penso e entendo. Ele quer ter relação, intimidade. Nós precisamos adquirir intimidade. O que é intimidade? Estou lá na minha casa com os meus filhos. Eles sabem que eu existo. Só que eu fico num... Gente, não é assim não, tá? Só para vocês verem o que seria intimidade. Eles ficam num cômodo e eu fico no outro. Eu estou na cozinha, tá no quarto. Mas eles sabem que tem a mamãe. Eles sabem que tem o pai. Ou seja, eles sabem que existe uma mãe, uma autoridade ali, mas eles não têm relação. O que é intimidade? É eu sentar no sofá, eles sentarem junto comigo, a gente assistir o filme junto, sentar do meu lado, fala como é que foi seu dia, sentar à mesa, a importância da mesa, troca de olhares. Isso é uma relação. Às vezes eu pergunto: filha, o que você quer? Mãe, você já sabe. Não, eu quero que você fale. O que você está precisando? Mãe, você já sabe. Não, você tem que falar. Então eu trago esse exemplo, trazendo na perspectiva de como precisamos ter uma intimidade, como que é importante, como que é fundamental para a nossa vida, para a nossa cura, adquirir intimidade com o Senhor. Muitos pais acreditam que só teve utilidade no passado e que na velhice não tem o mesmo valor. A maioria teme essa fase da vida e é por isso que estes envelhecem mal e morrem antes do tempo. A Bíblia nos mostra a preocupação divina nos anos da velhice. Projeta, por favor, Isaías 46:4. Aqui existe uma preocupação divina nos anos da velhice. Vamos todos juntos ler? Mesmo amém. Vemos aí o envelhecimento saudável, onde a gente precisa ter a certeza. Eu tô aqui, gente, eu tô na beira dos 40, falei e saí correndo. Tô quase chegando aos 40. Quase 40 anos. E
Há um tempo atrás eu tinha 20. O tempo passa rápido, gente. A minha filha está maior que eu, o tempo passa muito rápido, né? Muito. Eu quero aprender, eu quero bem aprender, eu quero aprender. Eu vou aprender. Ah, não pareço não? Gostei. E aí eu olho para minha mãe, que já está numa idade. Aí eu olho para minha parentela. E esses dias eu estava pensando sobre a finitude. Por que é importante pensar sobre a finitude? Cada vez que eu penso sobre a finitude, eu valorizo mais o meu aqui e agora. Eu valorizo mais o que eu estou deixando de fazer. Eu olho mais para mim e para os meus. Eu dou valor a detalhes. Eu geralmente faço um exercício muito comum com os clientes, que é assim. Depois vocês fazem em casa, mas vocês vão ver a diferença. Eu pergunto assim: coloca 5 coisas que você quer para daqui a 5 anos. Aí coloca: quero um carro, quero isso, quero chegar no doutorado, quero uma profissão tal, quero viajar, quero ir para Disney. Beleza. Agora, coloca 5 coisas se você tivesse somente 5 anos de vida. Aí, pediria perdão para minha mãe, ficaria mais com a minha família, não faria isso, deixaria de fazer. Aí eu pergunto: por que mudou? Por que aqui ficou diferente daqui? Ué, porque você falou se eu tivesse só 5 anos de vida? Então, será que a gente precisa falar mais de finitude para que a gente possa valorizar mais os nossos? Por que o perdão não entra aqui? Entra lá, e se não der tempo? E nós vamos falar de luto, sobre luto. Eu ainda vou chegar lá. Porque muitos lutos complicados têm a ver com o que deixou de fazer também na vida do seu ente querido. Existe o luto patológico e existe o luto saudável, o luto normal, a tristeza, o processo que faz parte da caminhada do luto. Mas muitas pessoas entrando em depressão por conta de sentimentos mal resolvidos com aquele ente querido que se foi. E é muito interessante, gente, todas as pessoas que eu faço esse exercíciozinho. O que você quer para daqui a 5 anos? É uma coisa. O que você quer pro aqui e agora? Se você tivesse 5 anos de vida. Perdão. A pessoa olha mais para os significados e deixa de olhar para as coisas. Por que a gente não olha mais para os significados? Então, quando se fala de fim, a gente fala de vida. Cada vez que eu falo de finitude, eu olho mais para a vida. E é muito interessante, cada vez que eu jogo esse assunto de fim para os pacientes, os clientes, eles olham para aquilo que eles não estão fazendo hoje. Não fala desse assunto não. Falo. E eu tenho estudado bastante sobre luto, sobre essa parte que ainda é um tabu para muita gente. Agora pode colocar aí, por favor, Salmo 92, 12 a 15. Salmo 92, versículo 12 a 15. Noventa e dois, 12 a 15. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto. Mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes. Para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Vemos aí um envelhecimento saudável. Os frutos do que fizemos, do que
fizemos na extensão da vida precisam aparecer na velhice. Agora lá em Provérbios 20 e 29, por favor. Nessa parte, Provérbios 20 e 29. Né? Aqui Salomão, do alto da sua sabedoria, afirma que a glória dos jovens está na sua força, a honra dos idosos nos seus cabelos brancos. Tem um autor, um pensador, Garfield, que ele recomendou o seguinte: se devemos ter rugas na fronte, que elas não se formem no nosso coração. O espírito não deve envelhecer. Amém, irmãos? Tem um outro escritor italiano, Giovanni, que ele diz o seguinte: eu sou a reserva da experiência. Existem preciosidades. A gente precisa olhar mais para os idosos. Ali tem uma fonte de sabedoria. E muitos jovens estão desprezando. Não sabe de nada. Não sabe de nada. E muita gente passando por complicações de prosperidade porque desonra os mais velhos. Muitas pessoas, prosperidade, meus irmãos, eu não estou falando de parte financeira não, mas que a parte financeira também envolve. Mas tem uma galera aí com muita complicação emocional em outras áreas, porque a partir do momento que eu me sinto superior à minha mãe, e eu olho para ela e falo que ela não sabe de nada, eu sei, eu estou me colocando acima dela. E isso não pode acontecer. A partir do momento que eu honro e sei que ali é a fonte da sabedoria, por mais que eu possa estudar o que for, e reconhecer o quanto que tem preciosidade ali, para que a gente possa aprender com os idosos, eu posso e com certeza vou prosperar. Prosperar é você reconhecer e valorizar e honrar os seus. Independente se for, mas fulano, minha mãe é assim, minha mãe é chata, minha avó, não interessa. Honre. Aí eu até falo assim, gente, tem gente querendo ensinar os pais, gente, quem nasceu de quem? Eu não nasci da minha mãe, ela não nasceu de mim, eu que nasci dela. Então, peraí, ela tem ali o grau de conhecimento dela que é muito precioso e eu posso perder se eu não olhar para aquilo que ela tem para oferecer. E Deus nos alerta o tempo todo. Cuide dos seus, cuide da sua família. Não tem uma passagem que diz: quem é aquele que não cuidar dos seus, principalmente os da sua família? Não tem, gente, é porque eu não... quem sabe assim de cor? Não sei, não é? Não tem uma passagem. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Amém? Amém. Agora nós vamos falar... já acabou. Rapidinho, 5 minutos. Vamos falar de outras fases da vida, mesmo estando ligadas à narrativa, não estão ligadas na narrativa da Bíblia que estamos explorando, que fala sobre Elias. As fases que também geram, que a pessoa ela pode passar por depressão, tem a ver com a infância e adolescência, período pós-parto, menopausa, luto e doenças físicas. Amém. Aqui, gente. Se alguém não cuida dos seus, vamos ler juntos? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Gente, é forte, né? Não adianta eu estar aqui, não, vou falar da palavra de Deus, vou deixar o Espírito Santo me usar e chego em casa. Qual sentido tem nisso? Nenhum. Então, as fases da vida que pode gerar depressão. Vou contextualizar aqui sobre o luto rapidamente para a gente
está encerrando. Há uma relação complexa entre o luto e a depressão. O luto pode desencadear uma doença depressiva, embora geralmente isso não aconteça. Elias estava na caverna, ele experimentou uma espécie de luto das expectativas. Quantas vezes ficamos frustrados porque a gente cria uma expectativa sobre alguma situação ou alguma pessoa e a gente fica frustrado? Então ele entrou no luto daquilo que ele tinha como expectativa, envolvendo também a decepção com os resultados. Uma pessoa enlutada pode apresentar vários sintomas semelhantes à depressão, sem, no entanto, estar sofrendo de depressão. Não há luto sem tristeza. Ah, não pode ficar triste. Pode. Eu tenho um professor meu que ele diz assim: quando você está num velório e você vê uma pessoa chorando muito, se descabelando, é a mais saudável. Aquela que está ali, ó, terá complicações. A tristeza é feita para a gente experimentar, sentir, acolher. Eu falo assim, a tristeza veio, eu falo para os meus clientes, convida a tristeza, toma um café com ela, sinta, acolha e depois abre a porta e libera ela. Ah, veio de novo? Acolha, sinta, chore, fale. E para quem está passando pelos processos de luto, de perdas, todo rompimento de vínculo, todo luto é doloroso. Não significa que a pessoa está em depressão. Mas o luto pode se tornar complicado. O luto pode se tornar complicado quando a pessoa tem uma predisposição à depressão ou não conseguir elaborar de uma forma... não conseguir elaborar o seu luto expressando suas emoções. Porque nós aprendemos que não podemos chorar, não podemos sentir. Chore, sinta, acolha, as emoções estão aí, Deus nos fez com as emoções. Faz parte da nossa essência, da nossa condição humana. Ore, chora aos pés do Senhor. Não está dando conta, está vendo que está complicando? Procure ajuda, fala com o pastor, converse com um amigo. Posso chorar com você? Vamos chorar juntos. Não impeça uma pessoa a chorar. Não chora não, vem cá, toma uma água. Eu aprendi que quando uma pessoa começa a chorar, eu aprendi isso na psicologia. Os psicólogos têm aqueles lencinhos de papel, não é? Jéssica deve ter o lencinho dela lá. Não oferece logo lenço. No início da minha profissão, quando eu via caindo uma lágrima, gente, eu não dava conta do choro das pessoas. Olha isso. Aí, em uma supervisão, eu aprendi: não ofereça o lenço. Deixa a pessoa se desgovernar, chorar. No final, quando ela for embora, você pode dar um lencinho. Porque quanto mais ela libera, mais ela se cura. Ela libera a dor, é libertador, libera a dor. Então o luto precisa de elaboração. O luto, gente, tem fases, mas não é linear. Depende muito. Precisa, às vezes você vai chorar muito uma fase, a outra fase não. Daqui a pouco passa um tempo, você volta a chorar de novo. Uma vez eu chorei muito, depois de muitos anos que meu pai faleceu, e aí eu contei para minha psicóloga assim: poxa, não sei por que eu estou chorando, já passou tanto tempo. Aí ela falou assim: ué, mas não é para chorar? Não é para chorar? Ué, como assim? E eu entendi, meus irmãos, que o luto é para sempre. Vou explicar o porquê. A dor se acomoda, porque a vida empurra a gente para frente. Então a gente vai preenchendo a nossa vida nas relações, nas atividades. Então aquela dor fica acomodada ali dentro da gente. E às vezes, alguma coisa sai da nossa vida que a gente entra em contato com a dor de novo. E aí eu ouço pessoas dizendo: nossa, eu acho que eu estou com algum problema porque eu chorei de novo. Tá, não. Você perdeu uma pessoa, você perdeu um filho, você perdeu um marido, você perdeu uma mãe. Na verdade, que quem morre somos nós que fica.
Porque a gente fica sobrecarregado de tantos sentimentos, até a gente elaborar tudo é muito difícil. E o luto, a tristeza frequente é comum no quadro do luto, mas o luto é uma experiência natural de processamento de perdas, idealizada pelo próprio Deus. É um mecanismo lento de proteção contra o colapso mental e emocional. O luto é necessário para você elaborar e você se curar. O curso normal do período do luto passam por fases, etapas: negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Só que não é linear. Isso pode oscilar. Pode acontecer uma coisa aqui, depois uma outra coisa aqui, você sentir aqui, você se desesperar aqui. Não, você não está bem, vai ter que tomar remédio. Não, deixa ela chorar. E aí, voltando no assunto dos remédios, tem pessoas que querem enfiar o remédio para não deixar a pessoa chorar. Meus irmãos, temos muitos assuntos para ser abordado, que envolve a depressão nas fases da vida, nas circunstâncias da vida. O tempo é curtinho, mas eu vou aqui fechar rapidamente com as doenças físicas, que principalmente são aquelas inevitavelmente são rotuladas como doenças sérias: câncer, AIDS, doenças degenerativas cardíacas, neurológica. Todas essas doenças você pode entrar em depressão. O indivíduo ele pode sofrer uma depressão, uma ansiedade. É muito comum a depressão se manifestar após um AVC. Por isso, irmãos, busque ajuda, ore ao Senhor, clame ao Senhor sobre o que você está sentindo. Senhor, eu estou sentindo algo, mas eu não sei o que é. Está acontecendo alguma coisa dentro de mim estranha, mas eu precisava nomear, eu precisava entender, eu preciso de ajuda. Peça ajuda, converse com alguém. Para Elias, o final de um ciclo em seu ministério foi uma fase muito crítica. Creio que foi por este motivo que Deus levou o profeta a uma caminhada tão longa, para que fosse evidente a analogia das etapas de circunstância da vida. Meus irmãos, lembre-se que o Senhor conhece cada um dos nossos porquês. Os porquês da depressão. Nem sempre teremos resposta para tudo. Mas é importante a gente sempre colocar aos pés do Senhor, guardar o nosso coração e pedir ajuda. Então, o Senhor conhece cada um dos nossos porquês da depressão, bem como as repercussões que talvez venham. E está pronto a estender-lhe a mão, oferecendo-lhe forças para a superação. Que o Senhor lhe conceda resiliência para orar, como tem Stanley. Ele diz assim, Stanley Jones, ele diz assim: Senhor, não peço um tratamento especial, peço sim poder para receber bem qualquer tratamento e usá-lo. Eu achei interessante essa frase. Uma pessoa que está passando, por exemplo, com um processo de câncer, se ela não aceita que ela está naquela condição, o processo dela de cura pode potencializar, pode demorar. Então, a partir do momento que eu entendi que eu estou com isso, e eu quero aceitar todos os recursos para que eu possa me curar. Então, precisamos entender que a gente precisa buscar os recursos e oração. Pedir a Deus sempre uma direção para que a gente não venha a padecer, mas que a gente venha a viver e valorizar cada instante da nossa vida. Amém? Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por essa noite, que o Senhor venha falar aos corações, que o Senhor venha falar aos corações de cada um que está aqui, todos os dias, que eles possam, de alguma forma, pedir ajuda, pedir socorro, aquilo que ninguém sabe, só ele ou ela com o Senhor. Senhor, que o Senhor venha
curar, transformar, libertar, tudo aquilo, todos os pensamentos negativos, tudo aquilo que venha fazer essa pessoa, tudo que venha trazer problemas psicológicos, problemas de depressão, porque sabemos, Senhor, que a depressão é algo que, depois que entra, é muito difícil sair, mas que é possível voltar a ressignificar, que é possível voltar a ver sentido na vida. Senhor, se tem alguém aqui que passa por dificuldades, que passa por alguma situação semelhante a essas que foi abordado aqui, que essa pessoa possa vir a pedir ajuda, que essa pessoa possa pedir, clamar ao Senhor e que venha pedir ajuda aos seus irmãos, à igreja, para que não passe por isso sozinho ou sozinha. Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Senhor, estou aqui pela sua misericórdia e graça. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, tem feito na vida da igreja, todo o cuidado que o Senhor tem feito para com os nossos corações. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém.